prompts. E geralmente é uma aula onde eu dou no nível mais avançado, porque as pessoas tendem a conhecer um pouco mais do desenvolvimento de como funciona o framework de prompts, né? Mas ele está entrando aqui nesse curso, partindo do pressuposto que vocês já aprenderam agora a fazer o framework, e a gente vai trabalhar aqui o encadeamento. O que é o encadeamento de prompts, para vocês terem uma ideia? Ele é uma técnica usada pelos engenheiros de prompts, onde eles colocam em sequência prompts que um responde a questionamento anterior. Então é como se fosse uma cadeia mesmo, como se fosse uma corrente, um ligado no outro, e você vai conseguindo obter as respostas que vocês estão procurando. Eu vou passar aqui para vocês 3 maneiras de fazer o encadeamento de prompts nessa aula, e eu acho que se vocês conseguirem usar a primeira, que é a mais simples e a mais usada, vocês já vão conseguir tratar assuntos muito mais complexos e mais densos que vocês precisam para gerar conteúdo, ok? Então vamos seguir aqui na nossa aula, falar sobre encadeamento de prompts, que eu particularmente adoro. Para a gente entender um pouquinho melhor como funciona, eu fiz aqui quebrei ela em 3 explicações aqui desse como funciona o encadeamento de prompt. Então, a primeira delas é a divisão de problemas complexos. Então, você imagina que é o que eu falei agora há pouco. Ao lidar com você tem algumas tarefas mais complexas, alguns conteúdos mais robustos, então é importante você dividir quais são os problemas que você tem. No meu caso lá, não era problema, na verdade, eu queria entender o que estava dizendo no relatório da McKinsey, então eu peguei pelo sumário os itens e segui o racional que os autores propuseram naquele estudo de 500 e poucas páginas. Então, é uma maneira que eu achei. Vocês podem achar outras maneiras, de repente, vocês não precisa pegar o sumário, pode pegar apenas itens que vocês querem extrair. O importante é vocês terem muito claro, novamente, o foco do que vocês querem e fazer essa divisão dos problemas que vocês querem destrinchar. O segundo é usar esses resultados intermediários que a ferramenta de inteligência vai te dar para você ir puxando o fio da meada da informação que você está buscando. Então, a partir do momento que você faz um encadeamento, você se determina vários promptzinhos menores, mas um interligado no outro, vão aparecendo situações que você quer explorar um pouco mais. Então, por exemplo, no caso da McKinsey, de novo, do relatório da McKinsey de 502 páginas. Obviamente, eu não ia conseguir ler as 502 páginas em inglês num curto espaço de tempo. Primeiro porque não é a minha língua nativa, né? Apesar de falar inglês, não é a minha língua nativa. Então, você requer um pouco mais de atenção. O segundo, podem ter questões ali que você tenha uma outra palavra que te dê uma outra conotação. Então, qual que é a vantagem de você encadear os prompts e dividi-los? É que você consegue ir pegando essas respostas e às vezes aparecem alguns insights ali, opa, quero explorar um pouco mais isso aqui, porque isso aqui é interessante para eu saber, porque muito provavelmente minha audiência vai, no caso da minha audiência, vai ser interessante para elas entenderem como isso está caminhando, né? Então, quando você pega resultados intermediários, você consegue sacar coisas que se você pegasse tudo de uma vez, você não sacaria, né? E por último, é você ir refinando as respostas. Imagina que você pode usar um encadeamento, por exemplo, se a primeira resposta que vem, ela não é o suficiente para você entender, com o encadeamento de prompts, que às vezes você reforça alguns itens, ela vem uma resposta melhor da inteligência artificial. Aqui abre um parênteses. Na versão 4 do ChatGPT, o encadeamento de prompts, você tinha que estratificar mais, né? Você tinha que, é como se passasse mais no moedor. Com essa última versão, a 4.01, né, ela tem um sistema, um novo recurso, que é o Reflection, que é de reflexão. Ou seja, ela consegue parar, ela não te responde automaticamente em cima de todos os dados que ela tem na base dela, não, ela vai parar, ela vai analisar, vai fazer um double check e aí sim ela vai te responder. Então isso mitigou um pouco o que a gente tinha nas versões anteriores. Então essa versão 4.01, ela ajuda nesse sentido,
tá? Mas mesmo assim é bom você levar isso em consideração. Mas vamos seguir aqui na nossa aula. Bom, existem 3 maneiras de você fazer o encadeamento, que a gente chama de encadeamento linear, o encadeamento condicional e o encadeamento paralelizado. O que isso significa? Vamos passar um por um agora para vocês entenderem o que eu quero dizer. Bom, agora eu vou explicar para vocês essa parte do encadeamento de prompts, o que tem de diferente entre eles, né? O linear, o condicional e o paralelo. Encadeamento linear é o mais simples, o mais usado e é o mais direto de todos eles, né? Então, você imagine que sempre se uma pergunta leva a uma resposta, que leva a outra pergunta, que leva a outra resposta, e assim você, dentro de uma maneira linear, você vai traçando uma linha de raciocínio, né? Ele é muito usado a parte de chatbot, ou se você for desenvolver algum pitch de vendas, algo que exija que você, dentro do mesmo assunto, você destrinche ele. Vou dar um exemplo aqui que eu trouxe, que está aqui na tela para vocês, que é o seguinte. Imagine o contexto. Um usuário está buscando informações sobre um destino turístico. Tá, esse é o contexto. Então o prompt começaria assim. Você, como usuário, coloca: quais são as principais atrações turísticas em Paris? A IA vai te responder: as principais atrações em Paris incluem a Torre Eiffel, o Museu do Louvre e a Catedral de Notre Dame. Você vai lá e pergunta agora: bom, como posso comprar ingressos para a Torre Eiffel? Percebe que tem uma sequência em relação à resposta anterior. Aí a IA responde para você: você pode comprar ingressos para a Torre Eiffel online através do site oficial ou diretamente no local. E aí assim a conversa vai se desenrolando, o chatbot vai se desenrolando e o encadeamento de prompts, os prompts vão acontecendo. Esse é a maneira linear de fazer um encadeamento de prompt. Agora nós vamos ver como que faz um encadeamento de prompt condicional. Bom, esse encadeamento é um encadeamento de prompt mais complexo. Ele é um encadeamento onde a gente geralmente usa em assistentes virtuais inteligentes, né, que o pessoal acaba desenvolvendo, porque eles precisam adaptar as respostas aos contextos que estão chegando. Então imagine que o assistente virtual, quando ele está plugado no website de uma empresa, ele atende várias demandas, vários assuntos diferentes, com várias ocorrências. Então ele tem que ter um tipo de um prompt onde ele faça várias intervenções. Então ele envolve uma lógica aqui condicional, como o próprio nome já diz, que é onde as respostas ou perguntas subsequentes dependem do que você respondeu anteriormente. Então, só para ficar mais claro, obviamente ele é mais complexo que o linear, porque ele requer que você, um sistema que você faz no prompt, que ele entenda o que o anterior está fazendo para ele gerar uma nova pergunta e assim por diante. Então, como que ficaria um encadeamento condicional? Só para a gente tentar exemplificar. Então, olha só, o contexto, tá? Um assistente virtual ajudando um usuário a resolver um problema técnico. Ok? Esse é o contexto. O usuário entra e fala assim: meu telefone não está ligando. A IA vai responder: você já tentou recarregar a bateria completamente? O usuário responde: sim, e ainda não funciona. Aí a IA responde: bom, neste caso, você gostaria de tentar um reset ou prefere encontrar uma assistência técnica? Percebe que a gente tem 2 caminhos aí, tem 2 condições, que não depende da inteligência artificial, depende, obviamente, de quem está interagindo do outro lado. Aí o usuário vai lá e responde: prefiro encontrar uma assistência técnica. Bom, se ele escolher um caminho, ele prefere uma assistência técnica, a IA vai interagir atendendo o que ele está pedindo, e ela vai lá responder: bom, por favor, informe seu CEP para que eu possa localizar a assistência técnica. Então, esse encadeamento condicional de prompts, ele vai depender muito da resposta sempre anterior para poder encadear as respostas, perguntas e respostas que a gente está fazendo. Ficou claro? Então vamos para o último agora. Nosso último exemplo de encadeamento de prompts é o encadeamento de prompts paralelo, né? Ele é o mais complicado, ele é o mais difícil de implementar, porque ele abre muitas frentes de perguntas e respostas simultaneamente. Então, para vocês entenderem o que eu quero dizer, vocês dificilmente vão usar no dia a dia, tá? Geralmente são em contextos mais complexos que a gente usa. Mas eu vou dar um exemplo
para tentar clarear o que eu estou dizendo aqui. Imagine assim, um contexto, um sistema de inteligência artificial gerenciando pedidos de um restaurante online. Vamos imaginar uma pizzaria, tá? O cliente A liga e fala assim, quero fazer um pedido de uma pizza calabresa. A IA responde, seu pedido de pizza calabresa foi anotado, alguma bebida para acompanhar? Nessa hora liga o cliente B e fala assim, posso alterar meu pedido anterior de sopa para uma salada? A IA simultaneamente vai responder para os dois. Para o cliente A ela responde, claro, temos Coca-Cola, suco de laranja e água, qual você prefere? E para o 2 ela vai responder, sem problemas, alterei seu pedido para uma salada. Vocês perceberam que assim, são dois momentos acontecendo ao mesmo tempo, e isso pode acontecer, geralmente você está plugado num site que faz atendimento ao cliente, pode ser milhares entrando ao mesmo tempo, atendendo, a IA tem essa capacidade de atender milhares, e elas precisam estar previstas no encadeamento de prompts para que as respostas sejam direcionadas corretamente para quem está perguntando aquilo de uma maneira simultânea. Então, esse exemplo clarifica um pouco o que eu estou dizendo para vocês, tá bom? Aí a gente fecha a nossa aula de encadeamento de prompts, a nossa aula dizendo como funciona o encadeamento de prompts e quais são os 3 tipos que tem para a gente considerar no nosso dia a dia. Apesar que esse último aqui eu acho que vocês não vão usar muito. Bom, assim chegamos ao final do nosso curso Prompt Max, falando um pouco de como construir prompts eficazes. Passamos aí um pouquinho sobre a configuração do ChatGPT, falamos dos formatos de prompt, falamos do framework de prompts e no final falamos sobre encadeamento. Espero que esse curso, apesar de ser breve, ele tenha ajudado você no dia a dia e que você consiga construir valor, ressignificar a produtividade para você, para garantir empregabilidade hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo.